Atlético entra em campo para fazer um fim de ano honroso, né, Galo? Para voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. É um grande clássico do nosso futebol, duas camisas pesadas, mas dois times feridos, dois times machucados que se encontram no Campeonato Brasileiro, justamente na penúltima rodada da competição. Com alegria nas vitórias, Clube Atlético Mineiro. Ô Pedro Abílio, torcedor atleticano tá chateado, o jogo é às 9h30 da noite, com essa chuva que cai em Belo Horizonte, mas ó, quem gosta do Galo, quem ama o Galo, bora pra Arena. Não conhece a Arena MRV? Ótima oportunidade, promoção no ingresso, desconto de 100%. Mudaram, né? Você compra um, ganha outro. Aí para não falar que tá ganhando ingresso, o desconto é de 100%. O desconto sempre tá dando ingresso, caramba. Bora lá prestigiar o Galo, hein, Pedro Abílio? É isso, Thiago. Um abraço pra você. Boa tarde a todo mundo que tá com a gente no Rádio Esportes. Voucher com a liberação que será nesta quarta-feira às 11 da manhã. O sócio Galo na Veia vai começar a receber o voucher. Claro, aquele que adquirir até às 10 da manhã do dia do jogo, 10 da manhã desta quarta-feira, vai receber o ingresso extra para levar um torcedor para a Arena MRV. Afinal de contas, Thiago, 12h13 aqui no Rádio Esportes. A parcial é baixíssima, como a gente trouxe em manchete. Apenas 2.500 ingressos vendidos na manhã dessa terça-feira, véspera de um Atlético e Palmeiras, uma rivalidade que se aflorou nos últimos anos no futebol brasileiro, mas que dessa vez tem duas equipes muito machucadas, tem a torcida do Atlético bastante desanimada com essa reta final de competição e especialmente não adquiriu muitos ingressos para a partida de amanhã às 9h30 da noite, penúltimo jogo do Galo no Campeonato Brasileiro, penúltima partida na Arena MRV. O treino foi agora pela manhã, viu, Thiago? Terminando agora a atividade na cidade do Galo e quem está no YouTube da Itatiaia vai ver imagens de Coelho, o atacante do Atlético, treinando, hein? Ontem o Cláudio Rezende trouxe aqui na programação da Itatiaia que o clube oficialmente trata o Coelho agora como recuperado do departamento médico. Até a última semana ele vinha fazendo também alguns trabalhos híbridos, né, na fisioterapia e em campo, mas agora o Coelho já liberado para treinar normalmente com o restante do grupo. Como a gente vinha falando nos últimos dias, a expectativa é sim de ver pelo menos alguns minutos do argentino em campo ainda nessas partidas finais do Galo na temporada de 2025. O Coelho que chegou em janeiro, vindo do Atlético Paranaense, contrato em definitivo até o fim de 2028, fez 40 jogos pelo Galo, com 6 gols e 6 assistências. Foram 9 jogos na Copa Sul-Americana, 15 no Campeonato Brasileiro, 8 na Copa do Brasil e 8 no Campeonato Mineiro. Sofreu uma fratura na fíbula, né, com rompimentos de ligamentos no tornozelo esquerdo. No dia 17 de setembro, jogo de ida contra o Bolívar, quartas da Sul-Americana. 76 dias depois, Thiago e amigos do Rádio Esportes, ele está liberado para voltar às atividades com o elenco. Olha, eu primeiro tenho que parabenizar. Dr. Rodrigo Lasmar trouxe essa informação em primeira mão aqui na Itatiaia quando esteve no Rádio Vivo. E eu, fora do ar, falei, doutor Rodrigo, assim, numa boa, é um negócio impressionante, digno de milagre. Porque uma ruptura de tendão, tem vários e vários casos. É um drama pro jogador, e o cara leva ali 6, 7, 8 meses a ficar à disposição. E o Coelho volta, qual foi o prazo? Não deu nem 3 meses, deu? 76 dias. Cara, menos de 3 meses. 2 meses e meio. É impressionante, Edu Panzi. Agora a pergunta que vai martelar na cabeça do atleticano por algum tempo. Como fez falta o Coelho naquela final contra o Lanús, hein, Edu? Pé de Coelho, né? Nossa, pelo amor de... Ô, Natiusa, eu vou... Cala a boca, Edu. Fez falta. Aliás, fez falta na temporada, né? Porque o Atlético, eu tenho falado aqui, né? O sopro de lucidez no setor ofensivo do Atlético tem sido o Dudu. É a válvula de escape, é o cara do 1 contra 1, o cara que tem levado maior desconforto aos adversários. Com o Coelho, você poderia ter o Dudu de um lado e o Coelho do outro, né? Ou então um revezando com o outro, enfim, da maneira que o treinador, que o Sampaoli preferisse utilizar, os dois jogando pelo lado do campo. Acho que pode acontecer nessa reta final. Dudu é um jogador que inicia os jogos, mas raramente termina.
E o Coelho precisando de minutos, quem sabe, jogar ali 15, 20 minutos nesses 2 últimos jogos, cada jogo, seria importante para ele, para mostrar, né, para recuperar a confiança e depois entrar na próxima temporada forte, numa pré-temporada para ajudar o Atlético em 2026, que eu tenho certeza vai ser um cara fundamental, como foi em 25, né? Enquanto esteve em campo, o Coelho foi o principal jogador de ataque do Atlético e quando ele sai, o Dudu entra para tomar esse posto. Mas é pouco contar com apenas um, né? Um monte de gente do meio para frente ficou devendo. O Hulk ficou devendo, o Rony, Júnior Santos, jogadores com nome, jogadores importantes, com muita qualidade, cada um com seu potencial. Esses caras deixaram a desejar. Mas que bom, desejar sorte ao Coelho, que seja um ótimo retorno e eu tenho certeza que se ele for utilizado, ele vai acabar sendo importante nessa reta final de campeonato brasileiro para o Atlético. O pé de coelho do Sampaoli. Vai te cara. Meio-dia. Você gostou? Gostei, pior que eu gostei. Meio-dia, 12 minutos. Natiusa, se eu não estiver enganado, o melhor momento do ataque do Atlético, né, que de algum tempo para cá vem capengando. Você tinha Coelho muito bem, você tinha Dudu muito bem, o Hulk até não fazia parte, né? O ataque do Atlético com o Sampaoli, que viveu seus melhores dias, tinha o Hulk ausente, o Hulk no banco de reservas, optando pela mobilidade, que eu imagino que vai ser uma tendência pro ano que vem também, Nath. Pode ser, de fato, né? E ainda que o Atlético, vamos supor, busque um centroavante para a próxima temporada, né? Caso o Hulk não permaneça, mas eu acho que nem é o caso. Eu acho que o Atlético precisa, de toda forma, de um centroavante, um cara com mais característica de área, independentemente do Hulk permanecer ou não, até porque o próprio Hulk, né, já falava aí de que não gosta de jogar ali de costas pro gol, tem outras características, mas ainda que ele opte, por exemplo, por ter um homem mais de referência, você consegue, né, jogar também com o Coelho e com o Dudu abertos pelo lado do campo, porque tem essa característica. São jogadores que partem ali para vitória individual, né? Assim, para ir para cima do marcador, para buscar uma jogada de linha de fundo, para tentar também eles próprios finalizarem, né? O Coelho é um bom finalizador, já passou por momentos da sua carreira em que sofreu com longos jejuns, mas no Atlético, de modo geral, ele vinha regulando, então vinha sendo também um bom finalizador, melhor do que o Rony, por exemplo, conseguiu ser ao longo de toda essa temporada. Então ele de fato fez muita falta e é um jogador que tem essa versatilidade. Se o Sampaoli optar por jogar de fato com esse ataque mais móvel, de mais marcação na saída do adversário, de mais explosão, o Coelho se encaixa. Se ele quiser jogar com um cara mais de referência, o Coelho se encaixa. Se ele optar por algum momento mudar a posição de alguém e jogar com uma dupla ali, o Coelho também consegue fazer isso. Então eu já vejo o Coelho, o seu retorno, como o primeiro reforço do Atlético para 2026. Acho que o Sampaoli deve colocar ele para jogar, que seja um pouquinho contra o Palmeiras, mais um pouquinho contra o Vasco, mas muito mais no sentido de ir dando confiança e já começar a prepará-lo do que como uma salvação, porque ele vem de um período de inatividade que foi um período curto, rápido de recuperação, mas vai sofrer inevitavelmente com a falta de ritmo de jogo. Então, mais para prepará-lo do que vê-lo como uma salvação para esse momento difícil. Mas sim, eu já o vejo como um reforço fundamental para o ano que vem. Boa, Nath Fiuza. Engraçado. Põe de novo a imagem ali na tela. Tô vendo o Coelho fortão, rapaz. Parece que ele deu uma encorpada lá. Tá treinando ali de regata, né? Tá fortão o Coelho. 12:20. Olha a informação de última hora. O Pedro Abílio tá terminando a apuração. O River Plate quer levar um jogador do Galo. Aliás, o River tá vivendo um drama na Argentina, né? Tem que torcer pro Boca Juniors ganhar para ele ter chance de ir para Libertadores ano que vem. Dispensou um monte de gente. O River Plate tá fazendo uma grande reformulação no elenco e tá querendo um jogador do Galo. Já já o Pedro Abílio vai te contar quem é este jogador que o River Plate deseja. Pedro Abílio, quem é o jogador aí que o River Plate está querendo tirar do Galo? O River tá quebradinho, viu? Já anunciou lá de lista de dispensa, agora não paga mais salário integral, é aproveitamento, é desempenho. Quem é o jogador desejado pelo River Plate, hein, Abílio? E tá, de repente, buscando jogadores mais jovens, Thiago Reis. É o Fausto Vera, o volante argentino de 25 anos,
está na mira do River Plate, segundo a TIC Sports, lá na Argentina. Em publicação nesta manhã de terça-feira, eles dizem que o River Plate, inclusive, já abriu negociações para um contrato por empréstimo com opção de compra. Vou lembrar aqui que o Fausto Vera chegou ao Atlético em julho do ano passado, 4,5 milhões de dólares foi o investimento, 24 milhões de reais à altura, com um contrato até o fim de 2027. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, a publicação feita há cerca de 2 horas pelo TIC Sports, lá na Argentina. O River iniciou negociações pelo argentino Fausto Vera. Foram 59 jogos até aqui com a camisa do Galo, 32 na temporada atual. Marcou 3 gols. Este ano ele tem um gol contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e titular contra o Red Bull Bragantino há 3 jogos, foi substituído no intervalo e depois não entrou em campo contra Lanús, Flamengo e Fortaleza. Lembrando que no meio do ano, né, Thiago, ele ficou fora de algumas partidas, chegou a ficar um certo tempo sem ser utilizado pelo Cuca, que justificou no dia 12 de junho, quando o Atlético enfrentou o Internacional na Arena MRV, na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Cuca explicou que o Fausto Vera pediu para não entrar em campo porque tinha algumas negociações na mesa. Tinha medo de sofrer uma lesão, estava pensando já fora do Atlético. Então pode acontecer essa negociação na janela de transferências deste fim de 2025 para o início de 2026 e aparece o primeiro interessado, que seria o River Plate, Thiagão. Ô, Nath Fiuza, convenhamos, né? A passagem do Fausto Vera pelo Atlético, ele em momento algum foi uma unanimidade, pelo menos que eu me lembro, aquele titular incontestável, mesmo da sua chegada, quando veio com o Milito, nunca foi aquele cara, nossa, Fausto Vera no meio campo e mais 3 ou 4, isso nunca aconteceu. E talvez me pareça mais aquela oportunidade de você ter um desafogo na folha, né, como o Abílio já falou, de contrato mais longo, de ficar livre do Fausto Vera, de que propriamente uma oportunidade de negócio, de troca de jogadores. É por aí, Nath? Eu acredito que seja por aí, viu, Thiago? Como você disse, o Fausto Vera nunca conseguiu ser titular absoluto, né? É uma trajetória aí de altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Ele teve alguns jogos ou momentos ali nas partidas em que ele foi importante, mas de fato esse casamento nunca foi perfeito, tanto que o Pedro lembrou aí, né? Um momento da temporada em que o próprio Fausto Vera quis também buscar outros caminhos porque sabia que não vinha sendo utilizado. Aquela oportunidade em que o Cuca foi questionado sobre ele, foi um momento em que o Atlético vivia com muitos desfalques, né? Principalmente o departamento médico cheio, e o Cuca estava preferindo às vezes improvisar ou jogar direito sem marcação no meio campo do que colocar o Fausto Vera. Depois daí ele passou a ser usado. Acho que o River Plate, talvez até pelo fato de ser um time argentino, né? Ali o trabalho com o Gadiardo funcione melhor, mas acho que é exatamente isso. O Atlético libera um jogador que provavelmente não será titular e abre espaço na folha para trazer outros jogadores mais importantes, mas fato é, à medida que sai um volante, precisa chegar outro. Esse setor do meio campo do Atlético já carece de um homem de maior marcação desde quando o Fausto Vera ainda estava aí, né? Com a saída dele, se torna ainda mais importante. Tem o Alexander, que é um ótimo volante, acho que vai se firmar como titular no ano que vem. Você tem o Alan Franco, que é um cara muito esforçado, que faz mais de uma função em campo, mas o Atlético precisa ter esse homem de maior marcação à frente da linha de zaga. Isso combina, inclusive, ali com o jeito do Sampaoli jogar, principalmente quando o time fica um pouco mais exposto, quando ele agride um pouco mais o adversário. E o Atlético tem sentido falta, tem que ser uma das prioridades para o ano que vem. Diga. O que faz o River ter o interesse pelo Fausto Vera é a Libertadores do ano passado. Você não tenha dúvida disso. Fausto Vera foi um jogador muito importante nos jogos contra o Fluminense, em que o Galo foi bem. Contra o River Plate, ele foi muito bem nos 2 jogos. Foram 31 ações defensivas nos 2 jogos, 19 ações defensivas no jogo do Monumental, 12 no jogo da Arena MRV, aquele 3-0 para o Atlético. Fausto Vera foi protagonista naquela final, foi nele a entrada da expulsão do jogador do Botafogo com menos de 1 minuto no Monumental. E isso chamou a atenção do River. Ele é um argentino e que bom, que um pequeno recorte bom do Fausto Vera, e foram raros os recortes bons,
ter chamado a atenção de um clube do tamanho do River Plate. Tomara que a negociação seja feita e que seja boa para o atleta, mas principalmente para o Atlético, que consiga recuperar parte ou integralmente o valor investido num cara que, apesar de alguns poucos bons momentos, não deu certo com a camisa do Galo. E tem um detalhe que a negociação favorece também ao River, que não há investimento, né? O River tá levando o jogador no primeiro momento por empréstimo e aí depois, dando certo, vem a obrigação de compra. 12:32. Quero trazer o Marques pra roda pra falar daqui a pouquinho sobre a situação do Hulk e do Sampaoli, né? Hulk e o Sampaoli andaram se estranhando aí no fim de semana. O Marques, que vivenciou tudo isso dentro de campo, vai poder nos esclarecer. O Palmeiras, o adversário do Cruzeiro, aliás, do Atlético, é adversário do Cruzeiro na briga pela vice-liderança, né? O Galo, se vencer, dá uma força pro Cruzeiro nesse aspecto também, mas vem baleado, hein? Mas vem baleadaço o Palmeiras depois de perder no fim de semana a Copa Libertadores. Rubens Júnior, como é que tá o Verdão pra esse jogo, hein, Rubinho? Pois é, Thiago, boa tarde. Confirmando o meio-dia com 33 minutos, a reapresentação ontem, depois da derrota da decisão da Copa Libertadores, o Palmeiras sonhando ainda com o título do Campeonato Brasileiro, vice, né, líder ali da competição, tem 70 pontos, a 5 do líder Flamengo, e tem o técnico Abel Ferreira, que vem com todo o cartaz também com a presidente Leila, né, que já avisou que vai sim buscar a sua renovação até o final da temporada de 2027 e também com o diretor de futebol, o Anderson Barros. Ontem na reapresentação, desfalque para o jogo, Felipe Anderson acabou passando por exames, tá com uma entorse no tornozelo esquerdo, também já não conta, né, o técnico Abel com 3 jogadores que vão cumprir suspensão, receberam o 3º cartão amarelo contra o Grêmio na rodada passada, e lembrando também, né, além da derrota para o Grêmio, o Palmeiras não vence a 3 jogos, teve anteriormente um empate contra o Fluminense e uma derrota para o Mirassol. 3 jogadores ficam de fora por suspensão: Aníbal Moreno, Facundo Torres e o Giai. Um provável time que vai se desenhando com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Alan e Veiga, o Flaco Lopes com o Vitor Roque. O Palmeiras finalizando a preparação em São Paulo, chega às 5:30 da tarde em Confins e vai para o hotel Ouro Minas. Thiago Reis. Valeu, Rubens Júnior, com as informações do Palmeiras. Quero ouvir agora o Marques, o Lê Marques, ídolo do Galo, porque eu fiquei curioso para ter a sua opinião a respeito do que rolou no fim de semana. O Hulk abertamente discorda da forma com que o Sampaoli vem colocando o jogo. Ele se sentiu incomodado porque fica muito isolado no ataque. O Sampaoli, por sua vez, elogiou o Hulk, o desempenho, e diz que faz as suas avaliações no treinamento. Marques, como é que fica isso daqui para frente nessa terça-feira chuvosa, uma tempestade aí para os lados da cidade do Galo? Fala aí, Marques. Fala, Thiago, saudações, meu velho. Que chuvinha boa, hein, Thiago? Deixa chover, meu velho, a gente tava precisando, BH tava precisando de água. Deixa eu chegar de sola nessa resenha aí, nessa polêmica do final de semana, Hulk, Sampaoli, né? Primeiro, amigo, eu vi uma declaração ou declarações, né, do super-herói atleticano carregadas, Thiago, de frustração. De frustração porque o próprio atleta sabe que tá longe do seu ideal, né? Quem diria que no Atlético a gente veria o Hulk, né, quebrando a bola nos jogos, né, dando contra-ataque ao adversário, vivendo uma fase técnica muito ruim, né? Teve problemas ao longo da temporada, teve lesão, enfim, né, que prejudicou muito, né, o seu estado físico. E ele é um atleta que precisa muito estar bem fisicamente para render tudo que sabe, né? Na sua melhor versão aqui no Atlético, Thiago, a gente viu o Hulk jogando bem pela direita, jogando bem pela esquerda. Na melhor versão prime do Hulk, né, a versão prime do Hulk, a gente viu ele jogando bem em todos os segmentos ofensivos, entendeu? Então, para mim, não cabia aquele tipo de declaração, né, que acaba expondo o treinador, expõe o grupo de atletas, né? Se você tem algum problema, algum conflito, bate lá na sala do treinador, chama ele para uma conversa. Pô, chefe, jogando dessa forma eu posso contribuir mais ou daquela outra, enfim, não expõe o problema como ele expôs, né? Eu acho que ele errou neste sentido.
fazer o meia-culpa nessa hora é importante, né? Entender a sua fase é importante, né? E não externar um problema que é facilmente resolvido no dia a dia, dentro de casa, na cozinha de casa, né? Dito isto, Thiago, o mais importante para o Atlético é entender que a sua temporada melancólica está acabando, né? Após o final de semana, chamar todos os artistas, né, todos os atores desta companhia, né, Hulk, Sampaoli, né, botar os pingos nos is, né, e resolver e tomar as melhores decisões para a temporada 26. Eu torço muito para a permanência do Hulk. Eu quero dizer o seguinte, que um ano ruim como ele teve, não quer dizer que 26 também vai ser, né, um bom descanso agora, uma ótima pré-temporada. Eu acho que a gente ainda pode ter o melhor Hulk aqui ainda ajudando e vestindo a camiseta atleticana. Para mim seria frustrante, né? A gente tem visto aí alguns comentários nas redes sociais, a possibilidade de saída para algum clube brasileiro. Eu torço muito para que isso não aconteça, né? O Hulk é, na verdade, dos últimos líderes, né? Dos últimos ídolos, né? Que jogam aqui no Brasil, que veste a camisa de um clube glorioso como o do Atlético, né? Eu gostaria muito de vê-lo em 26 ainda performando aqui pelo Atlético num momento diferente, num momento melhor. É esperar para ver, meu velho, que a diretoria tome as melhores decisões, não só para Hulk, né? Mas também para o Clube Atlético Mineiro. Um forte abraço a você, Thiago, e a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia, amigo. Boa, Olê Marques, opinião importante, forte do Marques aqui no Rádio Esportes, para você que se liga na mais ouvida do Brasil.